José Fernandes, do Portal do José, muito bem-vindo, tudo bem? Bom dia, estamos escutando direitinho, está chegando a imagem para vocês bem também. Tudo muito bem aqui. Bom dia, Adri, bom dia, Renato, bom dia, Felipe. Estava escutando o professor agora, e enfim, já pegando aqui inspiração para entrar no papo, né? Mas obrigado por vocês terem me chamado aqui. E estava vendo o Pedro falando. Tem uma coisa, gente, vocês não perguntaram nada não, mas já vou falando, tá? Já vamos continuar no assunto, assim, né? porque a aflição dele é a aflição de todos nós, mas é uma aflição que está dentro da bolha. Por quê? Porque a sociedade não está por dentro de absolutamente nada disso. E não está por dentro em função de uma grande falha que a gente está tendo nesse momento, do governo Lula. Por incrível que pareça, por quê? Porque isso que o Pedro estava falando, essa aflição, ela faz parte de uma espécie de guerra de enfraquecimento moral, uma guerra de ataque à moral aqui no nosso país, a desmoralização total, enfraquecimento das instituições, enfraquecimento da autoestima do povo brasileiro, enfraquecimento do nosso sentimento enquanto nação, enquanto pátria, porque quando eles fazem isso, eles possibilitam que os ataques todos fiquem mais reverberados. E a gente não está vendo uma oposição política, uma ocupação do espaço político como uma oportunidade histórica e está dando agora para o presidente Lula. O presidente Lula agora é a principal figura nesse processo todo, no esclarecimento da sociedade que está acontecendo, dos ataques que nós estamos sofrendo, de como o governo está se organizando para poder enfrentar isso, que já poderia ter sido feito já através de um pronunciamento lá atrás, quando começou essa crise toda. O Lula fez um pronunciamento só, mas ficou parecendo uma peça de marketing político-eleitoral. Não foi uma coisa assim, com a gravidade que a coisa está se apresentando para o nosso país. Estamos recebendo comunicados, como a gente nunca viu, de embaixada norte-americana, publicação de Aspone de Trump, fala o Trump, aí fala o secretário Rubio, aí fala o Aspone do Rubio, aí fala o outro, aí fala o conselheiro, e isso vai colocando na rede, e isso vai sendo multiplicado aqui nas redes de extrema-direita, e só quem está fazendo o combate direto a isso tudo que está acontecendo somos nós. Porque o governo Lula e a área de comunicação especificamente estão tratando tudo isso como se a gente estivesse na Dinamarca, na Suécia, como se a gente não tivesse nenhum problema, e que nós não estivéssemos no meio de uma guerra híbrida, onde a guerra de desgaste moral ela está a pleno vapor, empoderando uma facção da extrema-direita bolsonarista dentro do Congresso Nacional, fazendo chantagem, colocando a figura do ministro Alexandre de Moraes como se ele fosse um cavaleiro solitário, como se não tivesse apoio popular, como não tivesse absolutamente nada. Então, para além daquilo que o Pedro estava dizendo, ou seja, de uma posição dos bancos, das instituições e tal, tem que haver um ambiente social aqui no nosso país para que essa luta fique fortalecida, porque só tratando dessas histórias no tapetão, olha, a gente fica numa situação muito complicada. Eu estou muito aflito também. Eu acabei de fazer meu programa aqui no Portal do José, onde eu trouxe algumas falas do José Arbex, que manifestou também a mesma preocupação que eu tenho com a deficiência de comunicação do governo Lula. E, olha, é um negócio extremamente preocupante, que só nós mesmos estamos segurando esse rojão aí. Agora, hoje, acho que deve ser apresentado um plano de contingência, né, do tarifaço de 50%, que foi ontem a ter reunião do Alckmin, do Haddad, com o Lula, que vai dar um socorro aí para esses setores, né, que vão ser mais atingidos. Aí você não acha que assim isso também é uma resposta importante? E esses acordos, essas ligações, a gente falou também, que o Lula tem feito com os BRICS, né? Então fez com o Xi Jinping, fechou um memorando hoje com o Putin, telefonou na semana passada também com o primeiro-ministro da Índia, tem dado uma resposta para tentar evitar que as consequências, né, desse tarifaço. Só para
te avisar que parece que na retransmissão do Portal do José está sem som, José. Caramba, né? Será Vê se possível? você consegue resolver aí a gente já volta. Deixa eu ver aqui. Tá bom, então. Deixa eu falar aqui. O pessoal está falando que está sem áudio no canal. Tá legal. Tá, deixa eu colocar aqui. É porque quem está retransmitindo aqui não sou eu onde eu estou. Tá bom, mas vamos colocar aqui mesmo. Lá no portal, o povo lá resolve lá. Vamos ver como é que tá a coisa. Que eu vou o povo que está assistindo aí, ó. Bota som na caixa. Deixa eu só trazer a Débora Bianchini, que diz: ontem em Roda Viva, jornalistas estadunidenses de nacionalidade brasileira tentaram culpar Lula pelo tarifaço de Trump, vergonhoso do princípio assim, que é o que os bolsonaristas estão fazendo, né? Eles tentam culpar o Lula, que não tem, né, nenhuma culpa desse tarifaço, pelo contrário, né? Já era uma política do Trump, tanto é que ele está fazendo isso com todo mundo, né, Zé? Agora está no mudo aqui. Eu não sei porque que está entrando sem som lá. Bom, às vezes acontece isso. Eu não tenho a menor ideia porque está sem áudio lá. Vou pedir para o povo vir aqui para o canal aqui. É o jeito. Enfim, mas eu acho que assim, qual mais resposta você acha, então, que teria porque as pesquisas estão favoráveis, a popularidade subiu um pouco nas últimas, deu assim, as pessoas concordam que foi, né, que é uma retaliação, que é uma guerra, uma chantagem do Trump. Você acha que mais poderia ser feito? O governo está dando esse auxílio para os setores afetados, em vez de retaliar, porque a retaliação teria ainda um efeito pior. Bom, o que acontece é o seguinte, esse problema todo, ele já estava meio que anunciando que ele aconteceria para nós aqui, em maior ou menor grau, já há algum tempo, desde quando o Trump anunciou medidas contra o México. E quando ele fez isso em relação ao México, a presidenta do México, o que ela fez? Ela chamou uma live, faz live todos os dias, né? Ficou 2 horas ali conversando com as pessoas e dizendo: olha, nós temos o plano A, o plano B e o plano C. Nós já estamos sabendo dessa história já faz um tempo. A gente já poderia ter alguns planos de contingência para essa situação. A sociedade já poderia estar informada, já poderia estar mais tranquilizada em relação a isso. Então, esse atraso na tomada de algumas decisões, de fato, ela não é muito boa, né, para dizer o mínimo. Agora, a popularidade do Lula subiu um pouquinho, enfim, ela poderia estar subindo muito mais em função do momento de enfrentamento que nós estamos sofrendo. Foi o que aconteceu, por exemplo, lá no México, né? A popularidade lá da presidenta lá chegou lá em cima, né? Ela tem... Você acha que ainda há um espaço maior para crescimento e que o Lula não está aproveitando, então, o momento como deveria, né, José? Resumindo, é isso. Porque todos os lugares... Você imagina só, é só você olhar o que acontece em outros países, ver o que está acontecendo no Canadá, onde também teve uma ação muito grande, ver como é que está se comportando lá o governo canadense, qual é a repercussão que isso está dando para a população no Canadá. No México, a mesma coisa. Na China, enfim, que tem uma outra configuração também, eles estão enfrentando isso. Enfim, os países que estão conseguindo enfrentar isso assim, com muito esclarecimento da sociedade, está fazendo engajamento da sociedade. No Canadá, especificamente, nunca se viu tanta unidade de um povo como está acontecendo. E aí a gente vai poder ir para todo lugar que acontecer isso. Os governantes que estão chamando para si o problema, estão dizendo, olha, nós vamos defender o nosso país, que estão se apresentando, porque o Lula está fazendo isso, mas não está fazendo isso utilizando estratégias de comunicação muito eficientes. Ele fala, ele vai dar alguns pronunciamentos, mas não há uma estratégia de comunicação para fazer com que ele seja... que ele funcione ali como principal polo politizador e unificador da sociedade brasileira, né?
Não sei se vocês querem continuar. Felipe, quer? Tem alguma pergunta? Eu concordo com tudo que você falou. Eu, às vezes, fico com medo de ser repetitivo, porque eu tenho essa sensação de que a estratégia de comunicação é equivocada há um bom tempo, né, Renato? Eu diria, a gente vem falando sobre isso. E, de repente, Zé, a gente encontra uma janela de respiro. Encontra essa janela, reverte um pouco a supremacia que a extrema-direita sempre teve nas redes, e isso é inegável. Isso se abre de uma maneira que tem pautas específicas, e aí eu vejo, como aconteceu na semana passada, que basta uma atitudezinha radical da extrema-direita, como foi a tomada lá da mesa diretora da Câmara, para já a pauta mudar completamente. E pareceu que não tem um conflito com um país estrangeiro querendo fazer uma intervenção no Brasil. E a gente não consegue dar prosseguimento ao que, por exemplo, fez a Austrália. Na Austrália, o candidato de esquerda estava 20 pontos atrás antes de ser atacado pelo Trump, para ser atacado pelo Trump. Isso é só para a gente ter uma dimensão de como o Trump é persona não grata aonde quer que ele se manifeste. E a gente não está conseguindo ter, concordando com você, essa dimensão para fazer a popularidade crescer na proporção do que isso representa. Aí eu te pergunto o seguinte, é o único ponto que eu discordo de você, que eu acho, não sei se discordo, não sei se você chegou a falar isso, mas eu acho que não é um problema do presidente Lula em si, que o presidente Lula até vem sendo bastante enfático. Eu acho que é um receio, eu não sei se você concorda, tanto do setor político como do setor de comunicação, de desagradar certas forças políticas que compõem também o governo e não se fazer uma comunicação mais eficaz. E aí essa timidez acaba deixando o Lula com cara de tucano, acaba ficando, não que ele não esteja debatendo, mas fica parecendo que vai e volta, que fica no recuo. É isso, basicamente, o diagnóstico? Não, Felipe, eu acho que você tem, assim, a gente não está divergindo, não. Eu só estou dizendo que a comunicação do governo é que está muito ruim. Das intenções do Lula, a gente sabe as intenções do Lula, mas não está tendo comunicação. E não está tendo comunicação não é uma... tem a ver até com uma falta de leitura política do que está acontecendo. Vem cá, nós estamos com um problema político de PT, PSDB, PT, PSB, PT, DEM. O nosso problema aqui é problema que está restrito a grupos que Alcolumbre representa, que Hugo Mota representa, a questões internas aqui do meio de comunicação. Não, nós estamos diante de um problema que envolve geopolítica, um problema que envolve o conflito entre nações, entre interesses de nações. Nós estamos diante de um problema onde tem um psicopata gangster que está governando os Estados Unidos da América com complexo militar, complexo econômico, com todas as possibilidades de sanções, contra um país como o nosso. Então, essa é a gravidade que precisava ser exposta. Essa é a gravidade que precisava ser assim. E aí não tem, o presidente da República, ele não tem alternativa. Ou ele lidera a nação para esse enfrentamento, ou a gente vai ser engolido. Simples assim. Porque até onde vai a insanidade externa mancomunada com os traidores da pátria que estão aqui dentro? E com a cobertura jornalística, a gente não pode esperar muito dela. Eu até fiquei surpreso quando o Jornal Nacional, a Rede Globo de televisão, começou a classificar os atos de Donald Trump contra o Brasil como chantagem. A chantagem do governo Trump, parará. Então, foi um tom mais grave que eles utilizaram, que era uma coisa muito usual em se tratando de Rede Globo de televisão. Então, o nosso momento hoje é um momento grave. E esse momento grave, ele tem que ser enfrentado, ele tem que ser explicado para a sociedade, porque daqui a pouco a gente vai chegar nas eleições de 2026, e olha só o que está acontecendo com a comunicação tenebrosa do governo Lula. Quem acaba emplacando o discurso é a direita. Você já deve estar recebendo aí pela todo tipo de comunicação o discurso que essa gente está reproduzindo da extrema-direita, que daqui a pouco começa a ficar prevalente. Qual é o discurso que eles estão passando? Que o Trump está fazendo a sanção contra o Brasil porque o Lula quis atacar o dólar.
eles estão fazendo ataques contra o Brasil porque o Lula está entrando nos BRICS. Eles estão fazendo isso porque o Lula está associado a ditadores, está apoiando não sei o quê. Então, se você conversa com o popular, conversa com o motorista de Uber, esse tipo de desinformação ou de guerra, de enfraquecimento moral, ela está muito mais presente na sociedade, nas pessoas do dia a dia, do que a realidade que nós estamos conversando aqui. Nós temos clareza do que está acontecendo, mas só nós termos a clareza do que está acontecendo, o público da gente, não resolve nada. O Lula está com popularidade agora, ou está com índice de intenção de voto para a pesquisa, para a eleição do ano que vem, com 39%, e o Bolsonaro com 33%, tem gente que está achando que isso está legal. Isso é uma tragédia. Diante do que nós estamos vencendo agora, era para o Lula estar com 60% no mínimo, e o inelegível ali lá embaixo, apenas com 15%, e olha lá, que são pessoas que ainda comungam, de algum modo, com a seita, né, que foi criada aqui no Brasil. Então, nós todos aqui, que somos formadores de opinião, que temos nossos canais, nós também estamos no meio dessa história toda, e isso faz com que a nossa responsabilidade ela seja muito maior, né? Porque não adianta também a gente ter uma postura nas nossas redes apenas como analistas. Somos analistas. Não, a gente olha, nós estamos no meio de uma guerra, e na guerra nós temos que entrar para o combate. E entrar na guerra e entrar no combate significa pegar os pontos fracos que nós temos hoje e dar uma chacoalhada. Né? O Sidônio, que entrou para a comunicação, qual a diferença que tem dele para o Pimenta? Alguém enxergou alguma novidade do Sidônio para o Pimenta? O que acontece é o seguinte, a comunicação com as redes sociais ela está nula, absolutamente nula. Ninguém recebe informação nenhuma, a gente tem que ficar correndo atrás de informação, é uma coisa absurda, são centenas de canais aqui progressistas nas redes sociais, a gente não tem informação, não tem nada, tem feedback de absolutamente nada, nunca se fez uma reunião com todo mundo, nunca se fez um contato. Agora, é o seguinte, quando chegar no ano que vem, em época de eleição, aí vai começar a aparecer senador, deputado, governador, vai aparecer todo mundo, e aí é o seguinte, pode ser tarde demais, pode ser tarde porque o discurso insano dessa gente vai se cristalizando, gente. A gente tem que dar uma chacoalhada na comunicação do governo Lula, não é possível ter mudado do Pimenta para o Sidônio. Enfim, e a mecânica dessa gente é botar anúncio na Globo News, botar na Rede Globo de televisão, botar aquelas comerciais plasticamente muito bonitinhos, com gente sorrindo, com hortas, com não sei o quê, com usinas, não sei. Gente, isso não está funcionando mais. Nós não estamos numa normalidade, nós não estamos disputando um espaço político em que, se a gente perder, daqui a 4 anos a gente volta. Não, se a gente perder, nós estamos fritos. Se a gente perder, o que acontece é o que está acontecendo na Argentina e o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, ou essa gente que está na comunicação chacoalha o Lula e fala, presidente, olha só está gastando muita energia, só está indo para Rondônia, só vai para o Acre, só fala 2 horas, você desgasta, a garganta fica desgastando. Mas isso não funciona mais. O que funciona hoje é estar presente todos os dias nas redes, copiar assim, igualzinho se faz no México. Eu tenho que falar nisso todos os dias. Faz live de manhã cedo, o presidente faz caminhada, ele disse que acorda 5 horas da manhã. Acordou, toma seu café, faz a sua caminhadinha, fica legal, toma seu banhozinho, faz uma live, coloca os jornalistas todos, youtubers para fazer pergunta, e vai pautar a imprensa durante o dia inteiro, os canais vão fazer cortes, vão pegar aquilo, o povo vai ficar consciente das coisas. O Pedro estava falando agora mesmo, é ruim, como é que pode o Alexandre de Moraes estar se defendendo sozinho? Sim, só nós aqui que estamos defendendo o Alexandre de Moraes, né, nas redes de uma maneira em geral. Então o momento é muito grave, é muito crítico, eu não consigo... Hein? E na própria mídia, né, já tem um movimento de fritar. Eu não consigo aceitar nós estarmos enxergando o problema e os conselheiros de Lula e a área da SECOM. Pelo amor de Deus, cara, olha, fui lá para a SECOM conversar, fomos um grupo de youtubers representando 11 canais, né? Ficamos quase 3 horas conversando com o Sidônio, entrou por um ouvido e saiu por outro. Agora eu fico fazendo críticas pelo X, eu fico chamando a atenção.
É igual você levantou, Dri. Dri, olha só, a questão não é só política, é comunicacional mesmo. Quando surgiu essa história, se eu fosse lá da SECOM, o que eu diria para o Lula? Olha, você vai aparecer lá no fundo preto, que nem o Nicolas Ferreira. Fundo preto, olhando no olho da lente ali e falando da gravidade do momento, do que a nossa economia está sofrendo, das intervenções que estão fazendo no Poder Judiciário, tentando fazer contra a nossa soberania, falando, agora não, veio um pronunciamento Lula todo arrumado, com teleprompter, aí ele falava uma coisa, entre uma fala e outra vinha a vinheta escrito liberdade, não sei o quê, desenvolvimento, e aí aparecia a moça com o uniforme da Petrobras, capacete, sorrindo, aí daqui a pouco uma plantação, uma horta. Peraí, sabe, é a visão do marqueteiro, que está lá na SECOM. Agora, nem como visão de marqueteiro essa gente está funcionando, porque o Lula é o melhor produto de comunicação que tem. O melhor produto político de comunicação que existe hoje no Brasil se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Só que esse produto não está sendo bem vendido, não está sendo bem exposto. Então, eu não espere. Assim, o chato é o seguinte: quando eu falo isso, e outras pessoas também falam, está criticando o governo Lula. Não estou criticando o governo Lula, não estou criticando o Lula. Eu estou querendo chamar a atenção das pessoas que não adianta a gente fingir que não está acontecendo. Uma guerra híbrida contra o nosso país, com interesses que estão sendo confessados, como a gente nunca viu, interesses nas terras raras, interesses no PIX, interesses na nossa soberania, enfim, não é pouca coisa. Não é assim para a gente falar, assim, não vamos falar nada. Não, somos nós que temos que falar. Nós é que temos autoridade para falar, porque nós ajudamos a eleger esse governo. Nós queremos o bem do governo, queremos o bem do nosso país. Ora, bolas. Agora a gente vai ficar com o dedinho, não vou falar isso porque vão pensar isso, vão pensar aquilo. Não, gente, olha, nós temos autoridade, nós não somos oposição ao governo. Nós somos oposição à insanidade, ao ataque à nossa pátria. Isso que nós somos oposição, né? Muito bem, José. Nada. Agora, a oposição também está com um problema aí, né? Também, porque você vê os atos foram menores, né? Eles têm não se estão meio rachados, essa crise aí parece que o Eduardo Bolsonaro já está querendo sair do PL, essa invasão aí da mesa diretora parece que também desagradou aí parte do Valdemar, também não ficou satisfeito também, então não estão muito bem, né, Zé? Mas é o seguinte, isso é a briga dentro da Orgrim, é a briga entre o Comando Vermelho e o Comando da Capital, é a briga do PCC contra os amigos dos amigos, entendeu? Esse tipo de questão, ela é uma questão muito menor, é uma fração de uma questão que atrai as atenções internas, mas ela está longe do enfrentamento maior que o Brasil está tendo nesse momento. Essa gente, eles têm a grande vantagem, porque, de qualquer maneira, Nova York sempre estará ali para recebê-los, né? Eles não têm vistos bloqueados, eles não têm receio nenhum, eles estão ali, sempre terão uma segunda pátria, se não a primeira, a protegê-los. No nosso caso, não. No nosso caso aqui, uma derrota política significa uma série de outras derrotas também. Né? O problema deles, eles cuidem lá dos problemas deles lá, enfim. E tudo isso também está envolto, mais uma vez, eu volto a frisar, numa falta de politização da sociedade como um todo. A nossa impressão de aspectos politizadores, ela está muito restrita ao mundo que a gente vive. Só que nós temos um país que tem bolhas que não estão recebendo comunicação, elas já são refratárias à comunicação. Por exemplo, você chega nos segmentos evangélicos, ali uma dificuldade muito grande de alguma mensagem chegar ali. Agora, se você não faz a disputa do espaço político, aí é que a mensagem não chega mesmo. Aí a gente vai chegar em 2026, vejam só como é que a gente está perdendo a oportunidade. Se fala o Lula não faz muita coisa porque a correlação de forças no parlamento é muito difícil, o Senado é muito difícil, a Câmara é muito difícil, isso é fato. Só que é o seguinte, o que nós estamos fazendo para enfrentar e reverter essa situação?
Quem são as figuras que o Lula está incensando para disputar a eleição para governadores, ou para senadores, ou para deputados federais? Se não há um envolvimento na disputa do espaço político, quando for na eleição agora de 2026, a gente vai tomar um saco de pancadas, como aconteceu em 2024, que a coisa estava desenhada, que se não houvesse um envolvimento, uma politização de setores da sociedade, se não viesse um discurso para encantar e trazer utopias para a sociedade brasileira, nós tomaríamos uma chacoalhada em 2024, e aconteceu isso. Por mais que as pessoas queiram dourar a pílula, não, o resultado não foi tão ruim, cresceu em tanto assim. Não, gente, é só você andar na rua, conversar com alguém que vem fazer obra na sua casa, alguém que esteja atendendo no supermercado, alguém que esteja com alguma questão na rua. Porque hoje ainda existe um problema para nós, do campo progressista, que é o seguinte: todos os programas sociais que foram feitos nos últimos anos, isso tudo que sempre foi considerado assim, uma grande alavanca política e eleitoral, hoje muitos setores da sociedade não compreendem isso mais como uma benesse de um governo progressista. Eles acham que é mais obrigação do Estado mesmo. Eles têm mais a que fazer isso. Então, vou votar em A, vou votar em B, e olha. Então, são muitas questões aflitivas que nós estamos em tempo ainda de ajudar a mudar, e eu acho que nós temos obrigação de fazer isso. Eu acho que é hora de todos nós aí estarmos chacoalhando, estarmos chamando a atenção disso. É inacreditável a gente ter uma Secretaria de Comunicação com o volume de falhas que nós temos, o volume de desinformação reinante por todos os lados, e uma incompreensão da sociedade de coisas que esse governo está fazendo. Nem o Lula está conseguindo comunicar as coisas do governo dele. Ele falou outro dia, na cerimônia, ele chegou e chamou: olha, o Sidônio recebe um monte de informações e a gente não consegue transmitir isso para o povo brasileiro. Mas bem, presidente, o senhor que é o maior comunicador, o senhor tem que chegar, tem muita coisa, então tem que fazer as coisas chegarem para a sociedade. Eu acho que esse é o papel de todos nós, não dá para aliviar, não. Muito bem, muito obrigado ao nosso amigo José Fernandes, ou vulgo Portal do José. Gente, obrigado. Pela segunda vez eu não consegui. Hoje eu fiz uma estratégia. A próxima vai dar certo. Eu fiz uma estratégia aí. Hoje, a transmissão pelo Portal do GE é por um canal e eu estou aqui com vocês com outro. Agora o outro deu zica lá também. Como eu não estou aqui no mesmo local, então, enfim, paciência. Mas olha, o que vale é o papo com vocês aqui. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.